Já imaginaste se em vez de teres o trabalho de estar a procurar e analisar um ativo para investir, se pudesses logo investir num cesto cheio de ativos diferentes, diversificando os teus investimentos, com pouco dinheiro, poucos custos e com pouco trabalho? Isso é possível através dos ETFs, que são os Exchange Traded Funds, e é sobre eles que vai ser o tema deste vídeo, por isso fica por aí. Olá, o meu nome é Pedro Santos e neste vídeo vamos falar sobre um dos produtos financeiros mais procurados nos últimos anos por investidores de todo o mundo, que são os ETFs. Então vamos por partes para que percebas tudo ao pormenor. Os ETFs são fundos de investimento tal como aqueles que se calhar já ouviste falar dos bancos tradicionais, mas com uma grande diferença face a esses fundos, que é eles replicam a composição de um índice específico. E o que é um índice? Um índice é um grupo de empresas que têm características em comum. O objetivo deles é servirem de termómetro do mercado ou do setor onde estão inseridos e são usados como referência para investidores ou para a economia. Cá em Portugal, o índice de referência da nossa Bolsa de Valores é o PSI 20, que já deves ter ouvido falar. O PSI 20 é composto pelas 20 maiores empresas portuguesas, como a Galp, a NOS, a EDP, e nos Estados Unidos existem vários índices, sendo aquele que tem a maior expressão o SP 500, o Standard & Poor's 500. Nele estão inseridas empresas como a Netflix, a Google, a Amazon, a Apple, a Microsoft, entre muitas outras. Por isso, já que não dá para nós investirmos diretamente no índice, tu não podes abrir conta numa corretora e investir diretamente no SP 500, mas podes investir indiretamente no SP 500 através de um ETF. Okay? Como o ETF replica a composição de um índice, tu estás a investir através de um ETF num índice. Imagina que mesmo que existam outras empresas com expectativas de retorno maiores do que aquelas que compõem o índice, os gestores do ETF nunca vão adicionar essas empresas ao ETF porque elas não fazem parte do índice de referência. Que a grande magia dos ETFs é que tu, mesmo com poucos conhecimentos do mercado, podes estar a diversificar facilmente os teus investimentos. Basta-te comprar uma única unidade do ETF para tu estares a investir numa série de ativos diferentes. Agora imagina no caso do SP 500, que é composto por 500 empresas. Tu, com pouco dinheiro, imagina que há muitos ETFs a custar 30, 40, 50 euros, tu com esse dinheiro, comprando apenas uma unidade do ETF, tu estás indiretamente a investir nessas 500 empresas dos Estados Unidos. Além disso, como os ETFs são negociados na Bolsa de Valores, tu consegues comprá-los a qualquer momento, desde que a Bolsa esteja aberta. Por isso, são muito fáceis de comprar e de vender a qualquer momento. E a preços, lá está, muito baratos. E existem vários tipos de ETFs. Existem os ETFs geográficos, que englobam ativos de uma certa região, como o MSCI World, que é um índice de referência de ações do mundo inteiro. Existe, por exemplo, do SP 500, que é só ações dos Estados Unidos, ou, por exemplo, cá em Portugal, do nosso PSI 20, que engloba só ações da nossa região de Portugal. Depois existem ETFs setoriais, que englobam um setor específico, como o setor de 5G, o setor de inteligência artificial, de energias renováveis, por aí. Depois também existem ETFs de obrigações, que englobam obrigações com características em comuns, que pode ser, por exemplo, obrigações governamentais, que são as chamadas mais seguras, porque são obrigações de um Estado específico, de um governo específico. Pode também ser obrigações de empresas, que são um pouco menos seguras, porque envolve o risco de insolvência da empresa, por exemplo, mas que também dá para investir nesse tipo de ETFs de obrigações. Depois existem também ETFs de REITs, que são Real Estate Investment Trust, os chamados fundos de investimento imobiliário americanos. Tu podes ter ETFs apenas compostos por isso, com exposição só em imobiliário. Existem depois muitos outros tipos de ETFs que existem disponíveis para ti. E como é que funciona um ETF? Nós vamos ter aqui como exemplo o Vanguard SP500, que é o código, o ticker é o VUSA, que é um ETF que replica a composição do SP500. Portanto, a função dos gestores do ETF é replicarem na íntegra a composição do índice, neste caso do SP500. Portanto, o índice é composto por uma série de empresas, neste caso são de 500 empresas. Os gestores do ETF aquilo que têm de fazer é replicar na íntegra essas 500 empresas, ou seja, ser um espelho, o ETF ser um espelho da composição do índice. Portanto, se é adicionada ou tirada uma empresa do índice, os gestores do ETF têm que fazer esse mesmo trabalho de estar a rebalancear a sua composição para imitar aquilo que tem o índice. E os índices também têm regras para a sua composição e para o peso dentro do próprio índice. Portanto,
Todas as empresas que são compostas no índice, cada uma pode valer mais ou menos consoante as regras do índice. Neste caso do SP500, ele tem uma série de regras para as empresas poderem entrar no SP500 e depois o seu peso dentro do índice, ou seja, se umas têm mais percentagem de peso dentro do índice, é visto pela capitalização do mercado, ou seja, pelo volume que aquela empresa vale no mercado. Quanto mais volume ela tiver no mercado, mais peso vai ter no índice, ok? Mais percentagem da alocação vai ter dentro do índice. Todos os dias o volume do mercado de uma empresa altera-se porque depende das suas movimentações diárias das ações. Ou seja, quando a ação sobe, o volume do mercado da empresa também sobe. Quando a ação desce, o volume do mercado da empresa também desce. O facto de isso estar constantemente a alterar-se faz com que o ranking das próprias empresas dentro do índice esteja constantemente a ser alterado, não é? Porque pode uma empresa num dia valer muito mais do que outra empresa que está num lugar acima e então os lugares das empresas, o ranking das empresas lá dentro podem se alterar. Vamos então aqui ver o caso do SP500, como é que ele está composto. Okay, olhando aqui para o caso da Amazon, não é? Que está em terceiro lugar, valendo 4%. Okay, se num dia imagina que ela valoriza-se bastante e a Microsoft, que está em segundo lugar, por exemplo, cai bastante, então pode aqui haver uma troca de rankings dentro do próprio índice, não é? Dentro do SP500. Se o volume do mercado da Amazon passar o volume do mercado da Microsoft, então a Amazon passa para o segundo lugar, valendo mais dentro do próprio índice. Como os ETFs são o espelho dos índices, então os seus gestores têm que estar constantemente a replicarem estas mudanças que acontecem, não é? Estas mudanças de posições. Portanto, basicamente esse é o único trabalho que os gestores do ETF têm, é copiar. Eles limitam-se a copiar mudanças que existam no índice. Portanto, por isso é que os ETFs têm, na maior parte dos casos, custos muito baixos de comissões, de manutenção do próprio ETF, porque os seus gestores limitam-se apenas a copiar, não analisam, não fazem análise de mercado para ver quais são as empresas que valem mais a pena investir, não, eles limitam-se a copiar aquilo que está feito no índice. E cada vez mais existem ETFs low cost. Este VUSA, por exemplo, ele tem um custo anual apenas de 0,07%. E há muitos outros assim. Eu até vou dar aqui uma dica. Algumas corretoras, como a DeGiro, já têm ETFs gratuitos, ou seja, ETFs que não pagas a primeira transação de cada mês, seja compra ou venda. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a lista de ETFs gratuitos da DeGiro para o caso de interessar alguém. Se olharmos para os custos dos fundos de investimento tradicionais dos bancos, geralmente eles têm um custo muito alto, acima de 1% na maior parte dos casos, mas isso porque já envolve gestão ativa dos seus gestores, ok? Eles têm que estar muitas vezes a analisar o mercado, a procurar as melhores oportunidades de investimento para darem o maior lucro, a maior rentabilidade possível aos seus investidores. No caso dos ETFs não, como se limitam a copiar um índice, os custos gerais dos ETFs são muito mais baixos. O objetivo de um gestor de um ETF é sempre manter a composição do ETF o mais próximo possível do índice. Por consequência a isso, a rentabilidade que o ETF vai ter deverá ser a mais próxima possível do índice. Vamos então olhar para a rentabilidade dos últimos 5 anos do ETF VUSA e do seu índice, o SP500. O VUSA teve uma subida de 90,61%, enquanto que o SP500 cresceu 104,8%. Esta diferença de 14% de um para o outro é considerável, né? Causada talvez pela pouca recorrência da cópia da composição do índice para o ETF. O facto de ser um ETF com moeda em euro e o SP500 ser americano e indexado ao dólar também teve aqui o seu impacto. Isto porque o VUSA é um ETF europeu que está negociado em bolsas europeias e precificado em euro. Portanto, se o euro se valorizar face ao dólar, então o retorno deste ETF vai ser menor. Imagina a seguinte situação: se num dia o SP500 sobe 2%, então os investidores do VUSA vêem os ativos do ETF valorizar-se 2%. Okay? Mas, por outro lado, o euro valorizou-se 2,5% face ao dólar. No fim de contas, o que o ETF vai retornar no final desse dia é menos 0,5% devido à conversão da moeda. Para evitar isto, existem certos ETFs que te protegem do efeito das flutuações do câmbio, que são os chamados ETFs Hedged. Eles reduzem a exposição ao câmbio da moeda em investimentos internacionais. Eles ajudam-te a proteger de possíveis flutuações cambiais negativas que existam, mas também não te deixam beneficiar das possíveis flutuações cambiais positivas que possam haver. Outro pormenor interessante dos ETFs é que, tal como quando investimos numa ação,
eles também podem distribuir dividendos aos seus investidores. Então há dois tipos de termos para os ETFs no que se refere aos dividendos. O primeiro são os ETFs de distribuição. Okay? Se o ETF tiver na sua composição empresas, ativos que lhe distribuem dividendos, então ele vai agarrar nesses dividendos e distribui-os aos seus investidores. Mas também pode ser de acumulação de dividendos. Okay? Neste caso o ETF agarra nesses dividendos todos que ele recebe e reinveste nele próprio para comprar mais ativos. Isto é um exemplo de juro composto que o ETF está a fazer, ok? Ele recebe os dividendos e usa-os para comprar mais ativos que vão gerar ainda mais dividendos. Okay? É este efeito de juro composto que o ETF está a fazer por ti. E de que forma é que tu podes ganhar com estes ETFs de acumulação de dividendos? Okay? O ETF, ao reinvestir os dividendos que recebe para comprar mais ativos, ele está a aumentar a sua carteira de investimentos, okay? Que é chamada do seu valor líquido. Quanto maior for essa carteira de investimentos e quanto mais esses ativos dessa carteira valerem, mais alto vai ser o seu valor líquido. E o valor líquido está indexado ao preço do ETF, por isso, quanto maior for o seu valor líquido, maior vai ser o seu preço. E é assim que tu vais ganhar com o ETF de acumulação, que é, sempre que o ETF recebe os dividendos e os reinveste nele próprio, o seu preço vai aumentar e tu vais ganhar com isso, com a valorização do preço do ETF. Resumidamente, quais são então as principais características do ETF? A primeira é a gestão passiva, que é o facto de os gestores do ETF apenas terem de replicar a composição que existe no índice, okay? Por isso envolve muito pouco trabalho de gestão. Para o investidor também é um investimento passivo, porque está a investir em algo que é totalmente administrado por profissionais, tendo então pouco trabalho também para o investidor. Em segundo lugar, são os custos. Os ETFs, na sua generalidade, têm custos muito baixos por serem um trabalho de gestão passiva. Muitos deles têm taxas de administração abaixo de 1%. Existe depois também uma taxa de corretagem tabelada pela corretora onde tu compras o ETF. O terceiro é a facilidade, porque um dos principais desafios que o investidor iniciante tem quando está a começar é a complexidade dos termos e dos conceitos, bem como o tempo que tem para analisar o mercado, que é pouco, não é? E os ETFs posicionam-se aqui como um investimento ideal para os investidores iniciantes, visto ser totalmente administrado por profissionais e porque também existe pouco conhecimento para o fazeres, como são produtos cotados em bolsa, também são muito fáceis de adquirir e de vender a qualquer momento. Em quarto lugar, é diversificação, e esta aqui é a característica de ouro dos ETFs. É num caso que nós vimos do VUSA. O VUSA replica o SP500. E tu estás a investir com só um investimento nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E além disso também consegues investir na maior economia global que existe. Se uma destas 500 empresas der para o torto, der prejuízo, então as outras 499 vão estar lá para ampará-la. Em quinto lugar, é os dividendos e o seu reinvestimento. Não é? Como nós vimos, existem alguns ETFs que distribuem os dividendos para tu fazeres aquilo que quiseres com eles, e também há outros que acumulam, que reinvestem os dividendos na própria carteira do ETF, impulsionando por ti o efeito do juro composto e do acúmulo de património. E por fim, a sexta característica de um ETF é a documentação. Os ETFs, no geral, estão muito bem documentados no site da própria gestora do fundo, em que tu podes ir lá e consultar toda a documentação que precisas para te sentir mais confortável a investir no ETF. Os ETFs são então um produto muito bom para quem quer começar a investir, mas que tem ainda poucos conhecimentos. Ele permite diversificar os seus investimentos com pouco dinheiro, a poucos custos e também dando pouco trabalho. Não te esqueças então de subscrever aqui o canal em baixo, ok? Se gostaste do vídeo, se ele te ajudou a perceber melhor o que é que são ETFs, então deixa aí o like e partilha com os teus amigos que querem também perceber mais de ETFs. Obrigado por assistires e bons investimentos.